Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela comunidade Boa Nova. Um trabalho que está em outras regiões aqui do nosso país, mas também tem uma representatividade aqui no território da nossa arquidiocese. E para nos ajudar a saber mais sobre o que é esse trabalho, a gente recebe o Fábio Antônio e a Claudileide Oliveira, conhecida como Ninha da Boa Nova. Eles são os coordenadores da missão São José de Mipibu e a quem a gente já deseja boas-vindas na manhã deste domingo, dia 23 de abril de 2023. Ótimo dia, Fábio. Um ótimo dia, Claudileide. Bem-vindos aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia a todos, alegria de estar presente. Bom dia a todos os ouvintes da Arquidiocese de Natal. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos. Bom dia, Igreja. Eu me chamo Ninha. Sou coordenadora da missão de São José de Mipibu, junto com o Fábio. Somos casados, temos 2 filhos e estamos nessas terras de São José de Mipibu há 13 anos, levando a missão da comunidade Boa Nova, que é a missão de ser igreja e de acolher pessoas que precisam e nos procuram. E é justamente para a gente iniciar essa nossa conversa de hoje, eu queria justamente que vocês nos explicassem melhor, né, o que é a comunidade Boa Nova. Bom, a comunidade católica Boa Nova é fruto da renovação carismática. Somos uma nova comunidade. Nossa fundação, vamos fazer agora 34 anos de fundada em julho. Nosso fundador, Hamilton Apolônio e Mônica Apolônio. Hoje nós temos 13 casas de acolhimento em todo o Nordeste e um lar sacerdotal. Então aqui em São José do Mipibu, como o Ninha já começou, temos uma casa de acolhimento onde acolhemos pessoas com problemas de dependência química, do álcool e das drogas. Nosso acolhimento é voluntário e é gratuito. E aí, que atividades, né? Vocês já colocaram aqui para nós que o foco do trabalho de vocês é justamente esse acolhimento, né? As pessoas com a dependência química, né? Do álcool também. E aí, quais são as atividades desenvolvidas com essas pessoas que são acolhidas pela casa? A principal atividade desenvolvida, nós usamos um método, né? Método de São Bento, trabalho, oração e vida fraterna. Todos os dias nós temos uma rotina, né? Que ela começa ao primeiro toque, às 6 da manhã, às 6h30, nos reunimos para a partilha da palavra, Lectio Divina, celebração da palavra ou Santa Missa, todos os dias, certo? E durante o dia temos várias atividades. Cada menino, cada acolhido tem o seu serviço na casa. É a limpeza, é a cozinha. E durante o dia, 1 hora por dia, ele para tudo que está fazendo e vai para o momento capela. O que é um momento capela? É um momento entre ele e Deus, né? Esse é o nosso trabalho, oração e vida fraterna. Temos tudo em comum, né? Tudo dividido em comum para todos. Como somos um lugar que não cobramos, então tudo é partilhado, é feito até de uma maneira melhor, né? Tudo em comum. Então, durante todos os dias, nós procuramos atividades para envolver os meninos. Durante um dia na semana, a quarta-feira, é o dia dedicado só a ele. É o dia em que ele... oração, é o dia que, entre as não trabalha, é um dia de dignidade, porque a gente sabe que quem vai por esse lado, né, o lado dos vícios, já perdeu toda a sua dignidade. E a casa, né, como somos igreja, o nosso maior objetivo é esse, é restaurar a dignidade daqueles que já perdeu. Quanto à atividade para manutenção da casa, nós temos algumas atividades que são desenvolvidas por eles. A confecção de vassouras de garrafa PET, tá certo? Nós confeccionamos vassouras, também colocamos, fazemos polpas para vender.
várias coisas, basar tudo em prol da manutenção da casa. Deixa eu voltar só um pouquinho. Não, é que ela fez a nossa terapia, né, do acolhimento de São Bento, mas é bom frisar para o pessoal que está nos ouvindo agora que nós não somos clínica, tá certo? Sim. Por não ser clínica, nós não lidamos com medicamentos, né? Por drogas lícitas, medicamentos para inibir a vontade de se drogar ou inibir a vontade de tomar o álcool em si. Então, nossa terapia é essa. Há 34 anos, nossa missão é acolher, mas acolher dentro da palavra, dentro da igreja. Nós somos conhecidos como a Casa da Misericórdia. Então, como não somos clínica, nós não temos médicos, psicólogos, psiquiatras. Por isso, para que possam adentrar a comunidade, eles passam por uma entrevista, uma triagem para saber se nós podemos ajudá-lo. Se tiver nosso perfil de ajuda, nós vamos acolhê-lo. Para isso, eles fazem alguns exames básicos para poder ficar. Quando ninguém faz que eles têm essas atividades porque eles são membros temporários da comunidade. Eles são convidados a ser comunidade conosco. Então são membros da comunidade Boa Nova temporários, né? Vive a fraternidade como nós. O que nós fazemos como missionários, eles também fazem. Não tem nada diferente entre para a menininha quanto para os meninos na casa. E hoje, qual o público-alvo assim, que vocês atendem? São homens, mulheres ou tem um público assim específico e a faixa etária, né? Vamos dizer assim. Aqui em São José do Mipibu, só homens a partir de 18 anos. E com a triagem que eu falei para vocês, a entrevista, a gente vai avaliar se a gente tem condições de que idade. Já acolhemos pessoas aqui até 68 anos. Mas se não tiver condições, nós não podemos acolher, tá? Agora, a Comunidade Católica Boa Nova também tem casa feminina. Existíamos duas, mas fechamos uma agora há pouco. Então, existe uma casa feminina que é em Mossoró. Mossoró não, desculpa. Crato, Ceará. E assim, vocês falaram justamente que convivem, né? Assim, é tudo partilhado em comum. No caso, os missionários também residem na mesma casa, né? Fica ali entre São José de Mipibu e Monte Alegre, né? Se não me engano. Isso, nós moramos com ele, né? Como a Ninha falou, temos 2 filhos. O mais velho já está com 24 anos de faculdade. E o João, mais novo, 16, mora conosco. Então nós moramos com ele, temos mais um casal, o seu Antônio e Célia, que tem um filho de 10 anos, e nós missionários moramos com os meninos, né? A comunidade, ela tem vida e aliança, né? Somos de vida, então moramos integralmente com eles, né? Partilhamos tudo, vivemos com ele. E tem aliança, aquelas pessoas que vivem o nosso carisma, mas vivem fora da comunidade. Sim. Hoje são quantos acolhidos que estão lá na casa? A capacidade da casa são 20, né? No momento estamos com 15 acolhidos. Devido à pandemia que tivemos agora há pouco, né? A casa fechou por um tempo, diminuiu muito os acolhidos na casa. E passamos esse tempo 2 anos, mais retomada, então foram diminuindo. Então, foi fechada a casa basicamente aqui em São José. Quando retomamos, só tínhamos 7 acolhidos e nenhum leito para acolher eles. Então, com a ajuda do pessoal da Toca, com eles conseguiram mais camas que estavam necessitadas. Então, estamos no limite de 20 acolhidos. Mas estamos num projeto de ampliação. Logo, logo a gente vai entrar nesse assunto aí. Pois é. Inclusive, Iris, Marroque e Marco Lira, né, que são os coordenadores da Toca de Assis, aqui no território da Arquidiocese, eles estiveram recentemente aqui conosco no Aprendendo com a Igreja e justamente falaram sobre isso, né? Que o trabalho da Comunidade Boa Nova termina sendo a continuação do trabalho deles, né? Porque a Toca de Assis, ela não acolhe, né? Aqueles que passam lá, as pessoas em situação de rua, elas vão de passagem, né? Mas eles fazem essa identificação, né? De alguém que possa realmente ir lá para Boa Nova, né, para passar por esse processo de restauração, né, da sua vida, da sua dignidade, né, e mostra a importância desse trabalho, né, assim, em conjunto. Assim, é um dos objetivos, um dos focos nossos, né, é acolher as pessoas. Nós não fazemos acepção de pessoas, acolhemos aquelas pessoas de família, né, porque infelizmente o vício não escolhe classe social. Sim. E tem a Toca de Assis que faz esse trabalho maravilhoso com as ruas, com os moradores de ruas, que alguns deles querem sair, querem uma oportunidade, e a Boa Nova está para acolher. Como eu falei, essa triagem, essa entrevista, estando dentro do nosso perfil, podemos ajudar. A gente não classifica ou o morador de rua ou o filho da pessoa. Então, todos para a gente é o mesmo tratamento, não tem diferença, distinção de pessoas.
Sem dúvida. Fábio e Ninha, vocês continuam aqui com a gente e vamos a um rápido intervalo. Você que está aqui na Sintonia do Bem, continua na nossa audiência, o nosso papo aqui, a nossa conversa com Ninha e Fábio ainda não acabou. Temos o segundo e o terceiro bloco aqui do nosso programa Aprendendo com a Igreja. Não sai da Sintonia do Bem que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 23 de abril de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho que é desenvolvido pela comunidade Boa Nova aqui no território da nossa arquidiocese. Uma comunidade que acolhe pessoas em situação de dependência química, do álcool, e estamos conversando com os coordenadores da Missão São José de Mipibu, Fábio Antônio, e a Claudileide Oliveira, conhecida como Ninha da Boa Nova. No primeiro bloco a gente falou um pouco, né, sobre o que é a comunidade, as atividades que são desenvolvidas, o público-alvo, né, que o trabalho de vocês é destinado. E aí, nesse segundo bloco, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os desafios, né? A gente sabe que esse público, principalmente, né, que é o foco do trabalho de vocês, realmente eu acredito que seja bem desafiador. E eu queria que vocês falassem justamente sobre os desafios em desenvolver esse trabalho. Desafio enorme, né? Restaurar a dignidade da pessoa, daquele que está caído, não é fácil, né? Muitas das vezes eles vêm desacreditados da sociedade, são taxados, né, como um drogado, como um marginal, aquele que está mais da sociedade. Então, nosso desafio é esse, é restaurar a dignidade. Como falei num bloco anterior, somos a Casa da Misericórdia. Nós acolhemos aquela pessoa caída, tentamos restaurar a dignidade, saramos a ferida, e a intenção é voltar para a sociedade com a dignidade restaurada. O desafio é, quando a Boa Nova acolhe a pessoa, não só acolhe ele, mas a família também. Então, o desafio é fazer essa sintonia da família com o acolhido, né, para a volta, né? Que eles consigam encontrar o Cristo, encontrar Jesus, saber o que leva ele para a droga, saber o que leva ele para o álcool, porque é o gatilho que faz isso, o motivo. E a gente tenta, junto com ele, descobrir esse motivo, para que lá fora ele possa lutar, ter ferramentas para que possa evitar, né? Costumamos dizer que pelo mesmo caminho vai dar no mesmo lugar. Então, que ele sabe evitar as amizades, evitar onde ele se drogou, o que leva ele a beber, entende? O desafio é esse, é descobrir com ele, trabalhar com ele esse momento, esse ano, né, que é 12 anos, né, que ele passa conosco, 12 meses, que diga 12 anos, 12 meses conosco, o ano da graça com ele, para que eles possam se encontrar com ele e com Cristo. Sem dúvida. E em relação, saindo um pouco dessa questão dos desafios e entrando na parte dos frutos, eu acredito que tem muitos frutos, né, desse trabalho, né, de acompanhar também essas pessoas que estão no processo de recuperação. Como a gente falou também, somos missionários consagrados da comunidade católica Boa Nova. A comunidade acolhe gratuitamente, né, as pessoas, não cobramos mensalidade, opção nossa, né, o que nós recebemos de graça, nós damos de graça. Então, nosso salário é ver uma família restaurada, ver um menino desse, né, restaurado, quando chegou, do jeito que chega, acabado e restaurado. Então, tem vários frutos. Dentro da nossa comunidade mesmo, temos 4 casais que ele veio da drogadição, né, e lá se recuperou, ficou agradecido, grato, voltou para a sociedade, quis trabalhar, mas sentiu que faltava alguma coisa, então voltou para fazer um caminho vocacional. Eles, né, que foram 3, 4, o outro está morando na Aliança, é casado com a filha do fundador, o Rodrigo, né, mora em Maceió, mas está lá muito bem, graças a Deus, trabalhando com a empresa dele. E os outros 3 moram na comunidade, fizeram o caminho vocacional, se consagraram, hoje casaram na comunidade com missionários na comunidade, estão em algumas missões. Temos um aqui próximo, em Mossoró, o Marcos e Jaqueline. Marcos, particularidade porque Marcos morou aqui em Natal, morou na rua, morador de rua há muito tempo em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Em algum momento ele pediu uma ajuda na nossa casa em São José do Mipibu e foi acolhido, passou todo o processo do acolhimento e sentiu vontade de servir na comunidade. Então foi uma longa caminhada até o Marcos se consagrar e casar com a Jaqueline. Hoje eles têm um filho, está morando lá em Mossoró e ajudando nosso irmão lá, coordenador, na missão de Mossoró.
E para você, Ninha, o que é que mais, assim, lhe chama a atenção nos frutos, né, desse trabalho? O que me chama muita atenção, assim, primeiro, eu sou apaixonada por minha igreja, né? Quando o Fábio falou de Marcos, né, me veio a lembrança que Marcos morava na rua e foi um sacerdote, né, que passou, viu, ajudou Marcos. E esse sacerdote foi quem fez o casamento de Marcos. E a igreja está sempre presente, né? Isso é muito gratificante, ver esses meninos chegarem lá, conhecer a nossa igreja, amar a nossa igreja. Então, isso para mim, assim, não tem preço. Levar a minha igreja, aqueles que não conhecem, ou então aqueles que estão desacreditados, é incrível. Primeira semana que ele chega... Se eu não me engano, foi Padre Nazaré, não tem isso, né? Interessante. Tem sim, o pároco lá da paróquia de São Francisco de Assis, no satélite. Pronto, foi ele que acolheu o Marcos. Que legal. Então é gratificante assim, eles chegam 2, 3 dias depois, não é só a questão da alimentação, mas a questão do amor, do acolhimento, e eles se sentirem filhos amados de Deus. Eu acho que isso não tem preço, né? Eu costumo brincar, dizer assim, né? Que, meu salário, e aí? Todo mundo pergunta, e aí, Fábio, Ninha, qual o salário de vocês? Eu digo assim, como somos voluntários, né? O meu salário vai ser na eternidade, mas eu gostaria de dizer que eu já vi muita coisa, eu já vi pessoas sendo, curadas, transformadas, que já valeu a pena eu ter deixado a minha vida, né, para viver aquilo que Deus pediu para nós. Então, assim, é muito bom ser igreja, né? Somos comunidade católica Boa Nova, mas somos um serviço da igreja. Sim. Não estamos separados, né? E esse acolhimento, graças a Deus, nós temos aqui. Somos acolhidos pela paróquia de São José do Mipibu, por alguns padres aqui da região que acreditam em nós, né? Nos ver como igreja. Então, são muitos frutos. Eu só tenho a agradecer, né? A Deus e aos irmãos que estão junto conosco. É verdade. E aproveitar isso que você falou, Ninha, assim, do seu engajamento na comunidade, tanto o seu, né, como o de Fábio. Como é que se deu esse engajamento de vocês? Como é que Fábio e Ninha chegaram aí na Boa Nova? Eita, foi um longo caminho. Há 23 anos atrás, 24 anos atrás, como ela falou, a comunidade é a comunidade de vida e aliança, não é? Então ela já tinha uma caminhada, né, na igreja, lá antes do casamento. Foi minha professora de crisma, nos casamos e fizemos ECC logo assim quando casamos, ECC. E um dos coordenadores, né, o coordenador geral do ECC, já era de renovação carismática e nos chamou. Ele também tinha um grupo lá na paróquia, São Sebastião do Vasco da Gama. Ele nos chamou, todo o grupo, todo o núcleo, para ir conhecer era um retiro na comunidade Boa Nova, a Milton Pregador, conhecer essa comunidade que trabalhava com pessoas drogadas, e tem um movimento muito bonito lá. E a gente foi lá conhecer, né? Participou de alguns eventos com a Milton lá. Foi interessante. Então foi o namoro, né? Sim, da comunidade, ia lá e começamos a ajudar, como um gesto concreto do ECC, a comunidade. Íamos nos finais de semana, ligavam para retiro de carnaval que estava precisando, estávamos sempre servindo. E a coisa foi se aprofundando, né? Eu fico sorrindo, né? Porque as coisas de Deus é muito interessante, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui a barata da igreja. Eu sou a barata da igreja, né? Coisa muito assim. Mas quando a gente vive muito dentro da igreja, às vezes a gente perde a noção. Então, quando o Fábio chega pra mim e fala assim, Ninha, eu passei uma noite inquieta, o Senhor fala comigo, pedindo para nós darmos um ano da graça na comunidade. A comunidade tem, se fosse como acolhido, o leigo ou o padre que quiser dar um ano da graça, ele pode dar. Então, quando o Fábio chega para mim e diz isso, meu coração caiu, porque assim, às vezes a gente acha que já faz demais, né? Sim. Não, aí eu pensava, olha, eu já ajudo, eu já contribuo, o que eles precisam, eu vou lá, eu tenho o meu trabalho, né, na igreja, e o meu trabalho também. E então, não, Fábio, Deus não quer isso não, sabe, a gente já faz demais. Então, às vezes, a gente não escuta a voz de Deus. Então, o chamado foi muito forte para Fábio, eu acreditei, fomos passar apenas um ano.
e já faz 13. Pois é. Na vida, né? Como comunidade de vida, né? A gente falou assim, 23 anos, 24 anos de comunidade, porque foi esse namoro a longo prazo, né? Eu trabalhava, tinha minha empresa, né? Tinha uma oficina mecânica lá, já trabalhei em algumas concessionárias aí lá em Recife. E assim, por trabalhar no comércio, fui várias vezes assaltado, a mão armada, roubos também, N vezes. Então, pra mim, eu tinha aquele lema também, né? Ó, bandido bom era preso ou morto, tinha aquela dificuldade toda, então tinha uma apatia, assim, não gostava. Então, pra mim, era a distância. Manter muito. Então, esse público, pra mim, não era o meu alvo, entendeu? Quanto mais distante pra mim, melhor. Então, tinha esse desleixo da minha parte. Mas, entrando na comunidade, vendo o movimento todo, quando infância, teve vários amigos e um deles se destacou porque eles tinham muitos problemas em casa, com o pai, com a mãe. O pai batia muito na mãe, né? Por conta dessas atividades, batia muito nos irmãos. E ele se enveredou por isso, pelas drogas. Foi pequenos furtos, então passou um tempo longe e a gente via toda a trajetória. Né? Ao longo do tempo foi passando, eu, né, trabalhando, me casei. E quando eu deparo, ele tinha sumido da gente, né, do convívio da gente, porque se desviou, a família toda desmantelada. Então, aí uma dessas pregações de Hamilton faz um evento chamado Vem Espírito, que é o aniversário da obra, que vai ser agora em julho. Muita gente lá, e eu encontro com ele lá, um menino. Oi, tudo bem? Matei saudade do rapaz lá, falando lá que estava bem diferente. A última vez que eu tinha visto, estava bem debilitado. Estava bem bonito, formado, direitinho. Então, aí chegou um momento que ele chama alguns jovens, mostra toda a comunidade que está acolhendo, e alguém para dar testemunho. E ele foi ele, né? Falando da vida dele, como era, tudo que ele falou, sabia que foi verdade, e como ele encontrou a conversão na comunidade, como foi amado, né, como foi restaurada a dignidade, que ele conseguiu perdoar o pai. Aí, poxa, eu fico, alguém tem solução. Aquilo lhe tocou, né? Aí isso aí tem solução. Também todo mundo que está ali tem uma história diferente que ele pode ajudar. Então foi a partir daí que eu comecei a mudar, né, o norte, o pensamento. Então comecei a olhar mais o irmão caído, ver Jesus, que eu não via Jesus neles, entendeu? Hoje eu enxergo. Então foi essa mudança de vida. Depois desse encontro com o rapaz, então eu comecei a viajar muito com o Hamilton, né? Ele ia viajar, ia evangelizando, vim muito aqui pro Rio Grande do Norte, Paraíba muito aí para pregar ele, Padre Jorge. Então fui afunilando, retiro de carnaval, já não passava lá para deixar as doações, já iam para lá, eu e Ninha, meus filhos, para passar os dias na comunidade, para poder voltar. E com isso aí veio o convite, né? Um vocacional de vida, aquela coisa, mas não foi a palavra de Hamilton, foi Padre Léo, numa pregação na igreja, estava na televisão, ela estava poucos dias, tinha descansado de João, né? Não tinha nascido. Então o Padre Léo disse, ó, porque nós católicos, alguns, né, entre aspas, tem a mania que eu estou fazendo muito, eu estou na igreja, faço a minha parte, dou meu dízimo e vou para a sociedade. Então tem isso, eu fazia muito isso, fazia a minha parte social e voltava para minha casa e tudo bem. Gostava da minha cervejinha, do meu uísque em casa com minha família, nada a ver, tudo certinho. Só que o Padre Léo, uma das pregações dele, fazia: o que é que você quer carimbar seu dinheiro? Para onde você vai carimbar? Para o bem ou para o mal? Onde é que você está botando seu dinheiro, né? Toda vez que você está fazendo uma obra boa, para o bem. Mas às vezes você está em casa, fez toda a sua obra social, mas volta para casa e vai beber, vai sair, vai com os amigos, você está carimbando seu dinheiro para o mal. Então isso aí foi mexendo. E quando eu dormi, estava lá Milton me chamando para a comunidade de vida. Aí foi esse chamado aí que me converteu. E eu chamei ela para fazer essa experiência. Estamos aí hoje, né? Muito bem, muito bonito, né? Assim, ouvir o testemunho de vocês, né? E realmente, assim, Deus nos chama de forma que a gente nem imagina, né? Assim, por um caminho totalmente que só Ele realmente é quem sabe. E voltando aqui ao trabalho, né, da Boa Nova, vocês falaram que os acolhidos, né, eles passam um período de 1 ano com vocês lá na casa, e aí depois que eles saem, vocês fazem algum tipo de acompanhamento também, para ver se eles estão indo bem, se... esse acompanhamento mesmo, né? Pós esse período que eles ficam na casa. Então, aí aqui na Diocese de Natal tem a Pastoral da Sobriedade, que nem toda a Diocese tem. Isso. Então começou um trabalho lá com o nosso irmão Stefano, outro coordenador que passou por aqui, com o Pastoral da Sobriedade. E aí, esse restaurar e voltar para a sociedade. Eles não tinham nenhum norte religioso, nenhum. Então, quando eles chegam... Dessa forma, a gente apresenta Terço dos Homens, Pastoral da Sobriedade, para tentar engajar eles nesse movimento, sabe? A Boa Nova em si não tem esse acompanhamento pós-acolhimento. Aí hoje já tem agora a Toca de Assis, que é um parceiro, sabe? Sim. Mas aí que a gente fica descobrindo outros parceiros para fazer isso. E termina sendo um trabalho assim em conjunto, né? E mostra a unidade da igreja, né?
A Toca de Assis tem ali um segmento, né, da passagem. Você já tem essa parte do acolhimento, a Pastoral da Sobriedade também já vai por um outro eixo, né? Então, mostra esse trabalho em conjunto e essa unidade da igreja. Ninha quer falar também. Por isso que é a importância, né, de pastorais, movimentos, eles conhecerem a comunidade, porque eles vão apresentar aos acolhidos opções quando eles saírem da casa, né? Sim. A gente sabe que os meninos, eles saem de lá num regime, vamos dizer, lectio divina, terço às 6 horas, missa, celebração da palavra. Então, eles saem prontos para ser engajados novamente ou pela primeira vez em uma paróquia. Então, se tiver um movimento que os acolha, sim, isso seria muito bom. Por isso que a importância, né, de quem quiser conhecer a casa, ir lá, se apresentar aos meninos, né? Isso é muito bom. Por isso que essa troca com a igreja é muito... para a casa é muito boa. Com certeza. Fábio e Ninha, vamos fazer um rápido intervalo. Ficou uma última pergunta aqui desse segundo bloco, mas a gente coloca para o próximo. E aí vamos para um rápido intervalo. E você que está na Sintonia do Bem, continua aqui com a gente, que já já a gente está de volta aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 23 de abril de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho da comunidade Boa Nova, que está presente aqui no território da nossa arquidiocese. E estamos conversando com o Fábio Antônio com Fábio Antônio e Claudileide Oliveira, conhecida como Ninha da Boa Nova. E no segundo bloco, né, a gente falou um pouco sobre os desafios e frutos desse trabalho, também um pouco sobre o engajamento de vocês, né, na comunidade. E ficou uma pergunta do segundo bloco, que eu queria começar esse último bloco com ela. O que é que mais gratifica a vocês nesse trabalho? E já incluo também nessa pergunta, assim, algo que marcou também a vida de vocês. Certamente, nesses anos todos que vocês estão na Boa Nova, né, vocês vivenciaram muitas coisas, muitas histórias, acompanharam muitas pessoas, né, nesse processo de reabilitação. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que é que gratifica também, ou o que chama a atenção, né, que marcou nesse trabalho? O que mais marcou, assim, na nossa história, tem várias histórias, né? Pequeno, chamado José Milton, pequeno por estatura mesmo, um homem que ele era comerciante, ele tinha a vida dele, casado, ela advogada, todo estruturado, mas ele enveredou pelo esse lado, né, do lado do vício, e destruiu trabalho, casamento, família. E quando ele estava no fundo do poço, eu costumo dizer que a Casa Boa Nova é para quem já chegou no fundo do poço, né? E ele pediu ajuda a alguém da cidade, chegou até nós, como ele era uma pessoa muito assim inteligente, né? Mais inteligente para umas coisas e para as outras não. Quando ele chega na casa meio desacreditado da gente, meio desacreditado da nossa fé, né? Mas aí, com o desenvolver do tempo, ele foi mergulhando de uma maneira na palavra. Ele fazia grupos na casa, pegava a palavra do dia e chamava os meninos para partilhar essa palavra, que era uma coisa que chamava assim, né? Atenção, bora. Todo horário que ele parava, ele já estava lá com a palavra do dia, a palavra do dia. E ele, nas visitas, no começo, a esposa dele, a ex-esposa, porque ele divorciou-se, tá? Ela divorciou dele, não quis mais nada com ele. E no começo das visitas, a mãe dele vinha trazer a filha. Depois, a esposa, a filha, né, de pequeno. Sim. Ele tem só uma menina, Yolanda. E Yolanda vinha para as visitas. Com o passar do tempo, que são 12 meses... Mariana, a ex-esposa, começou a trazer a filha. Sim. E ficava lá naquele coisa, né? Ele chegava e dizia assim: eita, Fabininha, será que tem jeito? Aí a gente serve ao Deus do impossível, daquilo que tudo pode. Peça ao Senhor. Então, com o tempo, a gente viu que ela foi se chegando.
Quando terminou o tempo dele, aí ele chegou para ela chega para ele e fala: olha, pequeno, você não pense que você vai voltar para minha casa não, viu? Eu não quero você de volta não. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu não lhe conheço, nem você me conhece mais. Ao sair daqui, eu vou namorar com você, eu vou noivar com você e eu vou casar com você. Então isso já está fazendo 5 anos que eles voltaram a namorar, noivaram, casaram e nós fomos testemunha desse casamento. Então assim, vimos muitas famílias restauradas, também vimos pessoas que não deu certo, pessoas que passou apenas na nossa vida uma noite, dormiu lá, no outro dia foi embora, mas a gente sabe que aquela noite foi um descanso, né? Foi uma noite que a igreja trouxe o filho para casa, cuidou dele e no outro dia ele foi embora. Mas o gratificante disso tudo é estar servindo a igreja. Eu acho que o grande pagamento da gente é servir essa igreja de Cristo, né? Essa igreja que abre as portas, porque para todo lado que você olhar tem um serviço da igreja ajudando aquele que sofre, que necessita. É verdade, e é até interessante isso que você falou, Ninha, porque na casa vocês não obrigam, né, eles a ficarem, eles ficam porque querem, né? O acolhimento é voluntário, né? Por gente explicar tudo isso na entrevista, na triagem, como funcionamos, o que vamos fazer. A gente não prega assim denominação de igreja, acolhemos também pessoas de outras denominações, mas estão lá respeitando e se recuperando, sem problema nenhum, sabe? Mas é voluntário. A proposta nossa é que ele passe 12 meses conosco, mas tem aquelas pessoas que passam 1 dia, 2, dormem, querem ir embora, a gente não pode prendê-los, né? Infelizmente. Eu lembro até que uma vez eu já visitei lá a casa e parece assim, lembra um sítio, né? Uma granja. Não sei se ainda é do mesmo jeito, né? De quando eu fui, que já faz muito tempo, mas realmente é um espaço bem acolhedor. E eu lembro que na época que eu fui, tinha uma pessoa que trabalhava lá que já tinha passado também pelo processo, né, de acolhimento, e hoje estava lá servindo. No momento que eu fui, né, estava lá servindo. Então, assim, realmente é um espaço que favorece, né? Se a pessoa não quer ficar, é porque realmente viu que não era para ela, né? Mas a estrutura está lá oferecida para que ele possa, se ele quiser, né, se restaurar. E aí, a gente já está assim, nesse terceiro bloco, já no último, né, do nosso programa, e eu queria que vocês falassem agora um pouco sobre os projetos para o futuro. No primeiro bloco, o Fábio até comentou, né, que tem já algumas perspectivas agora para o futuro. Sofreu um impacto, né, da pandemia. Acho que vários setores também aqui da nossa sociedade, né, sofreram, da igreja também, né, com a pandemia, mas a casa, graças a Deus, conseguiu se reestruturar e tem aí as perspectivas futuras, né, Fábio? Exato, né? Vivemos da providência, né? Não cobramos mensalidade, como você sabe, e precisamos de ajuda de parceiros. Antes da pandemia, uns 2 anos bem antes da pandemia, o coordenador na época era Stefson Caetano, né? Está em Mossoró agora. Ele começou a fazer uma ampliação para os novos alojamentos e era uma campanha junto com a Diocese até ajudou a dar esse pontapé inicial, que abrange o quê? São 5 alojamentos, 5 quartos com suítes, né? Mais um refeitório, mais uma sala de convivência e um quarto de acessibilidade. Veio a pandemia, parou toda a obra, né? Conseguiram concluir só o primeiro quarto de acessibilidade, porque era o quarto que fazia a quarentena para aquelas pessoas que estavam com Covid e ficavam lá. Sim. E foi tudo parado durante a pandemia. Então já está com as paredes levantadas, esse quarto já está pronto e precisamos concluir essa obra. Aí o pontapé é esse, a gente começar a terminar o que já começou, né? Estamos aí junto com o pessoal da Toca fazendo um levantamento do que precisa para fazer cada quarto, quanto vai custar, para que a gente possamos lá na frente acolher mais gente, né? Aí vamos contar realmente com toda ajuda será bem-vinda, né? Da Diocese, dos padres, dos amigos, a gente está aí correndo atrás. Sem dúvida. E hoje a maior necessidade de vocês é para a questão da ampliação ou também para a manutenção hoje das despesas, como é que é? Toda ajuda é bem-vinda, né? Atualmente a manutenção está bem alta, né? Infelizmente está ruim para todo mundo. Imagine para a gente que vive da providência, né? Para a despesa, são 5 refeições por dia que eles comem, né? A proteína, a mistura, que é o mais difícil a gente conseguir, estamos correndo atrás. Então a dificuldade é bastante. Então essa ajuda é bem-vinda.
E hoje quem quiser contribuir com a comunidade Boa Nova, como é que faz? Pronto, temos um telefone para contato que também é Zap e Pix. Posso passar? À vontade. É 84 99634 8022. 84 99634 8022. Missão Natal. O Instagram? O Instagram não tem. Sim. O Zap também, sim, é o né? WhatsApp. O WhatsApp e o Pix. Sim, o Pix é o mesmo. Entendi. Mas também gostaríamos, assim, quem quiser também nos ajudar de outra forma. Nós realizamos bazar. Porque quando fala, vivem da providência, né? Mas nós trabalhamos bastante para manter a casa. Então colocamos bazar, né? O bazar ajuda a manter a casa. Então as pessoas que tiver uma roupa, que queira doar, né? Aproveita esse número, liga pra gente ou fala com... Eu sempre usando a Toca de Assis, que para mim é um movimento fantástico dessa igreja. E outra forma é garrafa PET. Né? Que tem a fábrica de vassoura. Temos a nossa fábrica de vassoura. Então, quem tiver garrafa PET, aí entra em contato com a gente dá um meio, arranja uma maneira de chegar até você para recolher essas garrafas. Deixa eu só dar uma observação nesse tempo da garrafa aí, porque a gente passou por aqui há 10 anos atrás, né? Fomos transferir e voltamos. Hoje tem muita gente confeccionando vassouras, né? Com garrafa PET, até porque é um meio de subsistência. Mas a comunidade católica Boa Nova fabrica a vassoura, faz as polpas, vende o bazar. Mas quem vai sair para entregar as vassouras, vender o bazar, ou entregar as polpas, somos nós missionários. Os meninos que estão lá acolhidos na casa não tem nenhum contato com dinheiro e nem sai para vender vassoura. Se você vê alguém vendendo vassoura no sinal, material de limpeza, alguma coisa, não é da Boa Nova. A comunidade católica Boa Nova não faz essa prática. O acolhimento deles é conosco lá, e ele só sai com acompanhamento com o missionário ou se a família pedir para alguma emergência. Fora isso, ele não sai e nem tem acesso à venda de nenhum material nosso. Muito bem, é bom reforçar isso, né? E além da parte financeira, né, da parte de garrafas, vocês também fazem arrecadação de alimentos. Fábio falou da dificuldade também, né? Sim. Nesse aspecto. Como somos uma comunidade de anúncio, quando vamos às paróquias onde nos chamam, nós falamos dessa necessidade, né? Agora há pouco o Ninha teve em comum, em Monte Alegre, né? Foi fazer Hora da Graça lá com o pessoal lá, Hora da Misericórdia. Então arrecadaram os alimentos lá de umas garrafas e nós trouxemos para a comunidade. Então toda vez que vamos evangelizar, de contrapartida, o pessoal já faz esse movimento. A comunidade aqui em Natal já está há 13 anos, né? Está bem conhecida, precisamos mais evangelizar um pouco mais. É verdade, e que esse programa, né, também sirva para o trabalho da comunidade Boa Nova, né, se tornar um trabalho ainda mais conhecido. Eu acho que as pessoas conhecem de um modo geral, né, a Fazenda da Esperança, que também tem um trabalho semelhante ao de vocês, né, mas é importante a gente frisar que esse é um trabalho que é da Arquidiocese, né, da Arquidiocese de Natal, a comunidade Boa Nova, né, que tem essa casa aqui e que você pode ajudar, né, dessas formas como o Fábio e Ninha já colocaram. E qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp. Vou pedir, Fábio, para você repetir o WhatsApp. E quem quiser visitar também pode visitar a comunidade, conhecer lá de perto o trabalho? Pode, não deve visitar. Nós moramos lá, pode chegar lá, ligue que a gente abre as portas, só tem um portão elétrico, mas é para o pessoal não sair, o cachorro não sair, mas a gente tá lá. Só é tocar na campanha que a gente abre. A partir das 6 horas da manhã, o primeiro toque, até as 10 horas da noite estamos lá acordados. De 6 às 22 estamos acordados. Então, o WhatsApp, 849-9634-8022. 849-9634-8022. Muito bem. E, inclusive, como a casa está lá mais próximo da paróquia de São José de Mipibu, quem também desejar, né, fazer doação, entregar as doações lá na paróquia, né, eu acredito que vocês também tenham essa ligação com eles, sim, né, e nas comunidades vizinhas, né, também podem fazer essa destinação de material para vocês. E até frisando mais uma vez, né, o acolhimento, né, da paróquia de São José do Mipibu, Santana e São Joaquim, que sempre nos acolheu. O padre está lá, né? Padre Lenilson, um grande abraço. Vou deixar assim, o padre Lenilson, aí vou começar com o padre Matias, que foi que nos acolheu, e padre Valtair,
3 padres abençoados que sempre abraçou a obra e está sempre nos ajudando, né? Em outras paróquias, mas sempre estão abrindo as portas para Boa Nova. Que coisa boa. O nosso programa já está assim, se caminhando para o final, mas antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui o espaço para Fábio e Ninha trazerem também uma mensagem, né, nesse final do programa, se quiserem reforçar mais alguma coisa que a gente não mencionou aqui durante o programa, e fica aberto aí o espaço para vocês. Não só deixar assim mais uma vez claro, né, a alegria de ser igreja, agradecer a você, Luiz, esse espaço, né, mas deixar o programa Aprendendo com a Igreja. A igreja tem muito a nos ensinar, tem muitas coisas muito bonitas dentro da nossa igreja que nós desconhecemos, né? Às vezes olhamos o que está errado, mas o que está certo, o que tem de bom, a gente nunca vê. Eu costumo dizer assim, na minha casa, quando eu falo minha casa, minha comunidade, dizer que a igreja, ela nos acolhe, ela nos ama, ela nos ensina, ela nos educa, e temos a alegria de ser acolhidos pela arquidiocese aqui de Natal, sabe? De ter o prazer de dizer assim, eu sou igreja. Então isso para mim é fantástico. Minha igreja, bota a placa dela, tá, gente? A minha igreja, ela é linda porque Jesus Cristo está no centro dela. Convidar aos irmãos, nossos irmãos aí da Diocese de Natal, Arquidiocese de Natal, e repetir o convite, né? Vá nos visitar, porque é nossa igreja católica que acolhe irmãos com dependência química do álcool e das drogas gratuitamente. Nós não cobramos pelo acolhimento, então vá conhecer essa casa que é minha e que é sua. A gente fica muito triste quando chega num movimento que a gente está há 13 anos na diocese e nós católicos, muitos deles não conhecem. Tivemos há pouco num retiro aí para a ECC, eu acho que 20% conhecia, o restante nunca viu falar da Casa Boa Nova, do acolhimento gratuito da diocese. Então é um prazer imenso receber vocês para nos visitar e conhecer a obra. Um abraço, obrigado, muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez, e sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa, né? Assim como a outros programas que a gente tem aqui na rádio e que tem essa proposta, né, da evangelização, da informação também. Sejam sempre bem-vindos e que Deus abençoe sempre mais esse trabalho. Agradeço a você que também ficou conosco aqui na Sintonia do Bem, você que nos acompanhou o nosso programa de casa, do trabalho, do trânsito. De onde você estiver, também muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna na semana que vem, a partir das 10 da manhã. Você não sai da Sintonia do Bem. Vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.